Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Em nova edição, o programa Encontro com o Espiritismo, hoje, dia 30 de setembro de 2022. E gostaríamos hoje de conversar sobre um tema que envolve perguntas de pessoas que gostariam de se esclarecer acerca do Espiritismo. É que alguém às vezes pergunta muito a todos os espíritas, que se poderia haver Espiritismo sem os espíritos. É muito importante essa pergunta e também muito importante os esclarecimentos com base no Espiritismo. Ora, não pode haver Espiritismo sem os espíritos, tendo em vista que o Espiritismo é da autoria de um conselho de espíritos superiores, espíritos elevados, espíritos que viveram aqui na Terra como homens em diversas épocas da humanidade e que foram grandes sábios, e outros que não ficaram na história, mas que não deixaram também de ser sábios. São esses espíritos que compõem ou que formam um conselho de espíritos superiores que administra o planeta Terra. Entre eles, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, mais moderno, outros tais, o espírito São Luís, que era o guia espiritual da França e o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, e muitos outros espíritos elevados que foram verdadeiros gênios da filosofia, da literatura e da ciência, e que espírito também que habitam em outros mundos, espíritos elevadíssimos. São esses espíritos que administram o planeta Terra, sob a liderança do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus de Nazaré. Então esses espíritos são os autores, pode-se dizer, do Espiritismo, porque Allan Kardec foi o codificador, o organizador, o compilador. Allan Kardec, que teve a sua contribuição, colaboração pessoal, sobretudo no Livro dos Espíritos, com a introdução do Livro dos Espíritos. Abrindo um pequeno parêntese, o Livro dos Espíritos já está dizendo Livro dos Espíritos, dos Espíritos, não é de Allan Kardec, mas a participação de Allan Kardec foi a de escrever, a da autoria dele, a introdução de O Livro dos Espíritos. As perguntas que ele faz aos espíritos, interrogando os espíritos superiores desse conselho sobre múltiplas e múltiplas questões de ciência, de filosofia e de religião. Os ensaios que nós encontramos no Livro dos Espíritos também é da autoria de Allan Kardec. A conclusão do Livro dos Espíritos também é de Allan Kardec. Mas é também de Allan Kardec todas as obras que ele desdobra o Livro dos Espíritos, desenvolvendo o Livro dos Espíritos, que pode-se dizer que é a árvore. E os galhos são as obras de Allan Kardec. Os galhos que compõem essa árvore frutífera que é o Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec escreveu, além do Livro dos Espíritos, que não é da autoria dele, mas teve essa participação, a continuidade, este é de Allan Kardec. É o que? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também inserida aí muitas mensagens dos Espíritos, desses mesmos Espíritos que escreveram, autores do Livro dos Espíritos. Depois vem Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, e vem também outras obras, o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo,
a prece, a obsessão, tudo de Allan Kardec, desdobrando, desenvolvendo a árvore básica que é o Livro dos Espíritos. Além dessas obras que nós consideramos a primeira enciclopédia espírita, vem também a segunda enciclopédia, pode-se dizer, que é devido à vastidão de temas gerais que Allan Kardec aborda. Vem 12 revistas espíritas, também fundada por Allan Kardec, desenvolvida, mantida por Allan Kardec até a sua desencarnação, que é um verdadeiro laboratório onde Allan Kardec apresenta o que não apresentou nas demais obras dele e apresenta nos 12 volumes da Revista Espírita. Então, dentro da pergunta aqui, com esse todo, não poderia existir espiritismo sem os espíritos, porque o espiritismo veio dos espíritos. É fruto de comunicações mediúnicas. Um grupo de médiuns receberam esses espíritos superiores e veio da mente, da inteligência desses espíritos verdadeiramente sábios e virtuosos. Inclusive, entre esses espíritos estão alguns apóstolos, Paulo, João e outros apóstolos com outros nomes. Não é? Aí vem porque o espiritismo, logo não poderia existir espiritismo sem os espíritos. E os fundamentos do espiritismo, que estão na própria Bíblia, não é? São o que? A existência de Deus. Esses fundamentos, eles não podem existir sem o espiritismo, porque tem coisas que são tão intrinsecamente ligadas, conectadas, tão íntimas, que não pode se falar de uma sem se falar na outra, é impossível. Quando se fala em espiritismo, fala-se no fundamento Deus, o espírito, a comunicação dos espíritos, a sobrevivência dos espíritos para poder se comunicarem com os homens, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do karma e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isto é que os espíritos vêm ensinar no Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. Logo, não pode haver espiritismo sem os espíritos. Os espíritos trazem as suas comunicações e o espiritismo é fruto dos espíritos. E assim, respondendo à pergunta do nosso companheiro, que é um professor, é um jovem que há pouco tempo entrou no espiritismo e sempre faz suas perguntas através do nosso e-mail. Aí a pergunta dele é: pode haver espiritismo sem espíritos? Não. Os espíritos continuam ditando as mensagens e continuam mantendo, sustentando o movimento espírita mundial. Por trás estão sempre os espíritos para alimentar o espiritismo, que é uma doutrina, já é uma doutrina que espalha o bem, a caridade, as verdades espirituais para a humanidade toda e veio para ficar. E a segunda pergunta desse mesmo jovem, que ele dá aqui o seu nome. Ora, os fundamentos do Espiritismo. Quais são os fundamentos do Espiritismo? Os fundamentos do Espiritismo são estes que nós acabamos de citar. O Espiritismo, como árvore, tem as suas raízes nesse fundamento Deus, que apresenta como a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. É quem, a doutrina espírita, é que mais apresenta um Deus, o Deus que satisfaz todas as inteligências do que poderão aparecer. Deus é a inteligência suprema do universo, que Allan Kardec pergunta: que é Deus? Essa pergunta
o portal de entrada para o estudo do Livro dos Espíritos. É o portal de entrada para se conhecer a sabedoria do Espiritismo e os seus fundamentos. Está aí nessa primeira pergunta de Allan Kardec aos espíritos, ao Conselho de Espíritos Superiores. Então, os fundamentos do Espiritismo são estes fundamentos. Deus, que apresenta como a inteligência suprema, o Espírito, que não é matéria, é Espírito, a sobrevivência da alma, mostrando que a morte não mata a vida da alma, a vida do Espírito. Mostrando, acima de tudo, que o homem é um espírito encarnado. O homem habita um corpo. Não é o corpo que sobrevive ao espírito, é o espírito que sobrevive à morte do corpo. Que nós não somos um corpo habitando uma alma. Ao contrário, nós somos uma alma habitando um corpo que é perecível, que é transitório e que é passageiro. Logo, o corpo é a casa onde nós habitamos, e essa casa é passageira. São os fundamentos do Espiritismo. Depois vem a manifestação dos espíritos. Os mortos se manifestam, porque eles estão ao nosso lado. E um dos maiores prazeres de quem morreu é se comunicar com os seus irmãos aqui da Terra, porque eles são daqui também. Saíram daqui, não, eles estão aqui, agora na outra dimensão, fazendo parte da nossa vida. E os espíritos, o mundo invisível, tem uma atuação direta, íntima, com os homens aqui na Terra. Estão ao nosso lado, porque são duas populações, uma dos encarnados e a outra dos desencarnados. Então, são os fundamentos da doutrina espírita. E vem depois o que é a reencarnação, como dissemos, a lei de causa e efeito, a lei do karma, que é a lei de retorno, e depois vem a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os fundamentos do Espiritismo, que não foram criados pelo Espiritismo, existem desde o começo da humanidade, porque são leis da natureza. O Espiritismo veio apenas auxiliar as religiões em socorro das igrejas, para mostrar através de fatos essas verdades, e que os espíritos são imortais, que se comunicam, apresentam o Espiritismo essa verdade através de fatos, porque os espíritos se comunicam em toda parte. E esses fundamentos são de toda a eternidade, de todos os tempos. Não foi criação do Espiritismo. E então esse mesmo companheiro, esse mesmo jovem, faz outra pergunta aqui. Há pessoas para as quais os espíritos não passam de uma seita. É verdade. Há muitas criaturas para as quais, sobretudo os materialistas e os ateus, para as quais o espiritismo não passa de uma seita. E de uma seita satânica, de uma seita demoníaca, quando não é verdade. O Espiritismo é uma religião, não é uma seita, e muito menos satânica, demoníaca. Não, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Quando se fala em ciência, fala-se em pesquisa, investigação, e o Espiritismo é ciência nesse sentido, porque investiga a alma, o espírito, pesquisa o espírito, a alma. O espírito, as pesquisas do Espiritismo como ciência, abrange o espírito encarnado, que somos nós, e o espírito desencarnado, que são os desencarnados que estão na outra vida. Então a ciência espírita adentra o mundo espiritual. E o cientista do Espiritismo foi Allan Kardec, que através de médiuns adentrou, mergulhou fundo, como faz um telescópio quando focaliza os planetas. Adentra-se no cosmos,
A mesma coisa fez Allan Kardec como cientista do espiritismo. Utilizou-se de médiuns bem preparados e conseguiu conversar com os habitantes do mundo invisível, que são os espíritos desencarnados. Eles dizendo que viveram aqui na Terra e que aparecem as pessoas que usam os médiuns como seus telefones, usam os médiuns como seus celulares. Então tudo isto pertence à ciência do espiritismo. Mas o espiritismo não é ciência física, geologia, astrologia, nem outra ciência material. Não é ciência física, é ciência do espírito, ciência da alma, que cuida das almas encarnadas e desencarnadas. E quando se fala em filosofia, a filosofia abrange o quê? A origem das coisas e o destino das coisas. O espiritismo diz o que é o homem, a origem do homem, de onde veio o homem, o que está fazendo o homem aqui na Terra e o destino do homem no depois da morte. Por isso é filosofia. E o espiritismo é a religião, mas não é igreja, com rituais, com culto exterior, com milagres, com sobrenaturais, com idolatria, com pagamento de dízimo, com sacerdócio organizado, nem com pastores organizados. Nada disso é o espiritismo. Respeita todas as crenças religiosas, mas nada o espiritismo tem com elas, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas não é igreja, não tem esse ritual de ter um culto exterior. Então, o espiritismo é despido de batismo com água, nada disso. O espiritismo constitui ciência, filosofia e religião. Esse é o espiritismo. Mas não é vê-se logo que não é uma seita, não é demoníaca e nem é satânica. Porque se alguém taxa o espiritismo de demoníaco e satânico, porque cuida também das manifestações dos espíritos, diz também o espiritismo que a manifestação dos mortos existe desde o início da humanidade. E os espíritos se comunicam em toda parte, porque os espíritos estão no invisível. E onde quer que estejam os homens, estão os espíritos. É isso que o espiritismo ensina. Logo, os espíritos se manifestam, aparecem as pessoas, não é? O espiritismo explica isto tudinho, mas não é coisa de Satanás, porque Jesus dialogou com os espíritos de Moisés e de Elias no Monte Tabor. E a Bíblia não diz que é de Satanás. E a Bíblia não diz que foi o capiroto. E a Bíblia não diz que foi o demônio. Não. Os espíritos se comunicam em toda parte. Não é privilégio do espiritismo e nem é privilégio de nenhuma igreja. Os espíritos se comunicam onde existem os homens. Logo, não é uma seita e muito menos demoníaca. É uma religião bem formada que, como revelação, veio ao mundo em socorro das igrejas, em socorro das religiões, mostrar através das aparições dos espíritos, através de fatos, que os espíritos existem, que sobrevivem à morte, e a reencarnação também existe, que a lei do karma também existe. Os fundamentos do espiritismo são explicados, e não é uma seita, nem demoníaca, é uma religião, e verdadeira. E até então, nós vamos aproveitar aqui outra pergunta do nosso companheiro, que é este jovem professor, que ele pergunta novamente. Ele diz, na sua pergunta: os espíritos quase sábias, está um pouco apagado aqui. Os espíritos, quando se tornam sábios e virtuosos, podem se tornar ignorantes
e maus, a pergunta do nosso irmão. Ele pergunta se os espíritos, quando se tornam sábios e virtuosos, eles podem voltar atrás, quer dizer, os sábios podem se tornar ignorantes como antes, e os virtuosos, os bons, podem se tornar maus como eram antes? Essa é a pergunta do nosso irmão, que é uma pergunta da maioria das pessoas. Não. O espírito, quando atinge o patamar de evolução, eles não retrogradam. Allan Kardec fala em retrogradação dos espíritos. Os espíritos não dão ré, não recuam na evolução. Quando eles atingem um patamar, eles não voltam. Essa verdade ensinada pelos espíritos superiores elimina a teoria dos anjos decaídos, porque o Satanás, o diabo, os demônios, são frutos dos anjos decaídos. Quer dizer, no paraíso é ensinamento da igreja, das igrejas, não é do espiritismo. É que quando estavam todos no paraíso, por ciúme um do outro, que anjo não tem ciúme, mas é a teologia das religiões dogmáticas. Quando estava tudo no paraíso, eles brigaram por ciúme, por inveja um do outro, brigaram, trocaram tapa, houve inimizade, e então os revoltados se revoltaram também contra Deus e se tornaram Satanás e demônios, e passaram a competir com o próprio Deus no universo. Dentro dessa revolta, quando não é realidade. Os espíritos que se tornam puros, eles não têm mais imperfeições morais. Atinge a perfeição. Os sábios não voltam a ser ignorantes. Os bons não voltam a ser maus, porque tudo aquilo que eles adquiriram pelas reencarnações sucessivas, até se tornarem anjos, eles não se revoltam mais, porque eles fazem parte da corte celestial para administrar o universo obedecendo às leis de Deus. Logo, na pergunta do nosso irmão, é se os espíritos que atingiram a perfeição, se eles podem voltar a ser imperfeitos. Não. Atingiu a sabedoria suprema, a felicidade suprema, não voltam a ser ignorantes e nem voltam a ser maus. Tudo que eles adquiriram é deles, é individual e intransferível. Então essa é a resposta com base nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que tem uma parte lá que fala da retrogradação dos espíritos. Eles não retrogradam, não dão ré na evolução, é sempre progredindo até se tornarem anjos. E outra pergunta do nosso companheiro aqui é do mesmo jovem professor que está estudando o Espiritismo. Ele pergunta: a encarnação dos espíritos é um castigo? É um castigo? É a mesma pergunta que um outro interessado nos fez e nós respondemos com base no Espiritismo. A encarnação dos espíritos não é um castigo. A encarnação dos espíritos é por necessidade. Eles encarnam, todos os espíritos foram criados por Deus e todos têm contato com a matéria. Não existe evolução, progresso de espírito em linha direta para ser anjo. Todos passam pelas escolas das reencarnações para o aprendizado de sabedoria e aquisição de virtudes até se tornarem anjos, para cujo objetivo Deus criou todos os espíritos, partindo todos do mesmo ponto de partida, sem nenhum privilégio, e todos atingem a perfeição. Quando chegam lá, passam a compor a corte celestial, que administra todo o universo obedecendo às leis de Deus, sob a supervisão do Pai Celestial.
E todos os espíritos reencarnam, têm contato com a matéria. Nenhum só sequer evoluiu seu contato com a matéria. Agora, quando esses espíritos, na trajetória da evolução do progresso, sempre pela reencarnação, usando mal o livre-arbítrio, se desviam, aí a reencarnação, além de uma necessidade, passa a ser uma punição, um castigo das leis de Deus. Prolonga, multiplica o número de reencarnações e prolonga a sua evolução, mas todos chegarão a ser anjos, arcanjos, a espírito perfeito. E não reencarnam mais em corpos materiais. Essa resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a necessidade da reencarnação. A necessidade da reencarnação, da encarnação. E também no Livro dos Espíritos, a evolução dos espíritos, que não reencarnam mais em corpos perecíveis quando atingem a perfeição, são anjos. Não há mais necessidade de encarnar em corpo material, porque não tem impureza. A encarnação é para tirar a impureza do espírito. Não tem mais, não encarna. Está na questão 112, 113 e 226 do Livro dos Espíritos. E assim nós encerramos o programa de hoje, que foi todo em cima das perguntas dos nossos, ou dos interessados nos estudos do Espiritismo. E retornaremos com o programa em nova edição. Muita paz para todos, durmam em paz, mas antes façam uma prece, leiam uma paginazinha do Evangelho, façam uma prece para dormirem na companhia dos espíritos bons e amigos e deles receberem conselhos e instruções. Muita paz para todos e até uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.